Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos tratar aqui com vocês acerca da competência tributária, em especial, atenção, às modalidades de competência tributária. Nesse sentido e consequência, pessoal, lhe convido, portanto, a fazer aqui o estudo da competência tributária e, seguidamente, da modalidade de competência tributária no Brasil, as modalidades. Bem, primeiramente, pessoal, nós podemos dizer que a competência tributária tem previsão e assento na Constituição. Só posso falar de competência tributária se eu identificar tais competências na Constituição. Por quê? Porque através da Constituição ela vai fazer a sistemática, portanto, da repartição, da divisão por cada unidade federativa das suas respectivas competências tributárias. E é através da competência tributária, pessoal, em que autoriza, legitima constitucionalmente as unidades federativas a instituírem tributos. Nesse sentido e consequência, podemos dizer, com base nas palavras do jurista Hugo de Brito Machado, que a competência tributária é o poder de tributar juridicamente delimitado. Sequencialmente, nós temos no Brasil, pessoal, 6 modalidades de competência tributária. Você vai encontrar em alguns livros 5 modalidades, em alguns, inclusive, 4. Então você vai encontrar livros que vão falar de 4, uns livros vão falar de 5, outros vão falar de 6. Vou te apresentar aqui de uma totalidade, 6 modalidades de competência tributária e vou aqui trazer as devidas justificativas. Bem, nesse sentido de consequência, a competência tributária, pessoal, ela poderá ser privativa, exclusiva, comum, residual ou remanescente, extraordinária e cumulativa ou múltipla. Repito, a competência tributária ela poderá ser privativa, exclusiva, comum, residual ou remanescente, extraordinária, cumulativa ou também chamada de múltipla. São 6, portanto, segundo a classificação mais segura do sistema de modalidade de competência tributária. Bem, a competência tributária privativa, pessoal, ela faz referência à instituição de impostos nominados. É isso aí. A competência tributária privativa, pessoal, ela faz referência a dizer que quais são, portanto, as espécies, os tipos de tributos que cada uma das unidades federativas que compõem o Pacto Federativo podem instituir. Então, veja, compete especificamente à União no que tange aos impostos nominados, eis que a Constituição nomina, portanto, a situação jurídica de sua incidência. Nós temos aí, pessoal, a previsão dada no artigo 145, inciso 1, 153, 155 e 156 da Constituição. Então, repito, a competência tributária privativa é aquela em que faz referência à instituição dos impostos nominados. Eis aquele em que a Constituição nomina, deixa bem claro a situação jurídica de incidência do tributo. Pessoal, mas existe adeptos, alguns juristas, inclusive respeitadíssimos, cito para vocês Ricardo Alexandre, Eduardo Sabag e outros mais, que também incluem, nesse sentido de consequência, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, também nessa classificação de competência tributária privativa. Beleza, pessoal? Então, quais seriam, portanto, os dispositivos constitucionais que fazem referência à competência tributária privativa? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, indiscutivelmente, o artigo 145, inciso 1, que traz o conceito claro e jurídico de inaugurando o sistema tributário nacional, com base, evidentemente, na sua previsão constitucional. Inaugura aqui o sistema tributário nacional. E aí diz aqui o artigo 145 a seguinte fala: a União, os Estados, DF e municípios poderão instituir os seguintes tributos. E aí vem impostos no inciso 1. Sequencialmente, o artigo 153, eu vou falar de cabeça aqui para a gente acelerar. No artigo 153, os impostos instituídos pela União. São os impostos federais. Quais sejam? Imposto sobre importação, imposto sobre exportação. Nós temos aqui, pessoal, o imposto de renda. Sequencialmente, nós temos o imposto sobre produto industrializado. Temos o imposto sobre operações financeiras. Temos o imposto territorial rural. E temos, por fim, o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas, pessoal, é instituído por meio de lei complementar. Ok? Desses impostos nominados, é o único no Brasil que é instituído por lei complementar. Não confunda arroz com feijão. Os impostos residuais são impostos, mas não são nominados.
estão previstos no artigo 154, inciso 1, e são também instituídos pela União por meio de lei complementar. Estou falando aqui dos nominados. Nominado do artigo 153, nominado do artigo 155 e nominado do artigo 156. Agora, cuidado, pessoal. No artigo 155, todo mundo estuda que são impostos estaduais. Mas cuidado, pessoal, que também são impostos do Distrito Federal. Professor, mas lá no material tem impostos estaduais. Sim, de uma forma clássica. Mas eu estou te dizendo que não são somente impostos estaduais. Eu estou trabalhando um modismo clássico, mas estou te explicando que não são somente impostos de estados. Nós temos aqui, o português ele é bem claro, nós temos uma conjunção aditiva e impostos dos estados e impostos do Distrito Federal. Né? Aqui, no sentido, nós temos a seguinte redação no artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, olha só, o ITCMD, transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ou IOF, operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E, por fim, pessoal, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Pessoal, o Imposto sobre Grandes Fortunas e o IPVA são tributos, são impostos que não têm previsão no CTN. Lembrando que o Imposto sobre Grandes Fortunas, pessoal, ele não tem, pessoal, previsão no CTN e só pode ser instituído, portanto, por meio de lei complementar. Nesse sentido e consequência, o IPVA é um outro tributo, pessoal, que não tem previsão no CTN, na Lei 5.172 de 66. Não tem nenhuma previsão nesse sentido acerca do IPVA. Beleza? Mas está na Constituição, está no mundo, está na vida. Bem, nesse sentido e consequência, assim, vamos aqui aos impostos municipais, IPTU, ITBI, olha, foi logo certinho, ó. Compete aos municípios instituir impostos sobre, olha só o IPTU, propriedade predial e territorial urbana, o ITBI, transmissão intervívos a qualquer título ou por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E, por fim, o ISS, ou para aqueles que preferem, em razão desse qualquer natureza, ISS-QN. Não compreendido, né? Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2, ou seja, o ICMS, definidos em lei complementar. Beleza, né, pessoal? Então, aqui nós temos aqui o feedback, claro, da competência tributária, o que, gente? Privativa. Competência tributária privativa. Ou seja, a instituição de impostos nominais. Nominais do artigo 153, que são impostos federais. Nominais do artigo 155, que são impostos estaduais e distritais. Mas, contemporaneamente, só se fala impostos estaduais por questão de hábito, né, de prática. Mas são estaduais e distritais. E, sequencialmente, os impostos municipais. Não vamos confundir, pessoal, a competência tributária cumulativa, lá do artigo 147, que autoriza, inclusive, a União a instituir IPTU nos territórios federais. Já chego lá com vocês. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui alocar a atenção especificamente à questão dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Por que isso? Pessoal, os empréstimos compulsórios estão previstos no artigo 148, né? Vamos aqui novamente, artigo 148 do CTN, 148, diz o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Pessoal, esse aqui não depende, nesse sentido e consequência, pessoal, de a atenção ao princípio da anterioridade do exercício financeiro seguinte e da anterioridade nonagesimal, conforme literatura dada ao artigo 150, parágrafo 1º. Olha o que diz. A vedação do inciso 3b, ou seja, anterioridade do exercício financeiro seguinte, e do artigo 150, inciso 3c, anterioridade nonagesimal, não se aplica ao que, gente? Aos empréstimos compulsórios nas hipóteses do inciso 1, 148.1, e daqui da mesma forma, chama atenção ao artigo 148, inciso 1. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Então volta aqui comigo. Vamos para o artigo 148. Então,
Esse empréstimo compulsório decorrente de calamidade pública, guerra externa, despesas extraordinárias, né, que gera despesas extraordinárias, não se aplica à anterioridade nonagesimal e ao exercício financeiro seguinte. Do inciso 2, olha só, é um pouco diferente, olha o que diz. No caso de investimento público urgente e de relevante interesse nacional, observado disposto no artigo 150, inciso 3º-B. Nesse caso pontual, pessoal, aqui nós temos somente no inciso 1 a excepcionalidade, ao princípio da anterioridade ordinária e a nonagesimal, ou também chamado de noventena. Beleza? Bem, pessoal, e aí temos uma série de contribuições especiais. Se eu for aqui, a gente não vai à frente. Vou logo te dizer de cabeça aqui os artigos. Começando por esse aqui, ó, artigo 149, 149 parágrafo 1º, que fala das contribuições previdenciárias para o custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, DF, municípios. Esse previdenciário aqui, pessoal, não é o previdenciário do artigo 195, por favor. Vamos lá. 149, que fala aqui, ó, pessoal, das contribuições sociais, a de intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, tá? As contribuições previdenciárias para o custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, DF, municípios. Nós temos aí, pessoal, a CID de combustível, do artigo 177, parágrafo 4º. Temos aí, pessoal, a contribuição social salário e educação, do artigo 212. Essa aqui, não sei porquê, ela é pouco estudada. Vou até colocar aqui para você. Olha só, parágrafo 2º, ou parágrafo 5º. Olha o que diz, pessoal. A educação básica pública terá por fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário de educação. Olha aqui, ó. Beleza? Enfim, gente, temos outra. Sim, temos aqui, pessoal, o PIS/PASEP 239. Anota aí, ó. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, criado pela Lei Complementar 7 de 70, e o Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, criado pela Lei Complementar 8 de 70. Aqui nós temos também uma contribuição especial. Bem, o que importa aqui? Pessoal, aqui tem duas observações. Primeiro, que os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais estão, segundo a classificação majoritária, no âmbito da competência tributária privativa. É isso mesmo. Contudo, todavia, nós temos uma segunda observação, que há juristas que interpretam que esses tributos estão no âmbito da competência tributária exclusiva. Tá? Então é uma questão meramente, pessoal, de opção quanto ao jurista. Na hora da prova, você tem que saber essas duas classificações e lembrar que, se a questão fizer referência à competência tributária exclusiva, você tem que saber que fala de empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Mas se a questão falar de competência tributária privativa e fazer referência, por exemplo, aos empréstimos compulsórios, tu pode ter clara e notória chance de estar fazendo referência pontual aos impostos nominados, sequencialmente aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais. Só uma deixa pontual. As contribuições especiais, pessoal, eu acho que eu só falei da situação. Não, citei uma. Mas existem situações, pessoal, que o município e o Distrito Federal também podem instituir contribuições especiais. É o caso pontual e específico do artigo 149A, em que os municípios e DF irão instituir o quê, gente? As contribuições especiais para o custeio de serviço de iluminação pública. Então, veja, não somente a União e não somente para remunerar o regime próprio social, que vai haver, portanto, a competência da União ou dos estados e municípios. Os municípios e o Distrito Federal têm exclusiva, portanto, pessoal, por isso que eu prefiro essa classificação aqui do 2, exclusiva competência para instituir COSIP e ACIP, tá? União está fora, Estado está fora disso aí, beleza? Então, pessoal, nesse sentido e consequência, vamos partir para a competência tributária comum, ok? Bem, nesse sentido e consequências, vamos aqui. Pessoal, a competência tributária comum faz referência à instituição das taxas e das contribuições de melhoria. Por que isso? Porque, pessoal, todas as unidades federativas, União, Estados, DF, municípios, podem instituir taxas e podem instituir, pessoal, contribuições de melhorias, respeitadas, evidentemente, as suas atribuições. Atribuições essas pré-determinadas constitucionalmente. Não pode, por exemplo, o município instituir uma taxa de coleta de lixo e cobrar de um outro município. Tá? Inclusive, o contribuinte lesado pode se valer da consignação em pagamento. Né? Ele pode consignar em pagamento a taxa que ele entende por devido. Então, veja, cada unidade federativa, cada uma,
União, Estados, DF e município, respeitadas as suas peculiaridades, podem instituir plenamente taxas e contribuições minorias. Nesse sentido de consequência, a atenção pontual ao artigo 145. O artigo 145 da Constituição, pessoal, ele, a um primeiro olhar, ele traz uma visão tripartida de tributos. Só que não é isso. Ele apresenta, pessoal, uma sistemática maior. Veja, a União e os Estados, DF e municípios podem instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuições, melhorias decorrentes de obras públicas. Nesse sentido e consequência, pessoal, nós temos aqui taxas de polícia e taxa de utilização de serviço público útil singular. Nesse sentido e consequência, nós também temos, pessoal, a instituição de contribuições de melhorias. Agora veja, decorrente de obras públicas. Que obras públicas, pessoal? Evidentemente, obras cujo custo da obra foi decorrente de recursos públicos, seja da esfera da União, seja da esfera dos estados, seja da esfera, pessoal, do Distrito Federal ou dos municípios, tá? Agora, no que tange pontualmente as taxas, eu queria deixar bem claro uma anotação para vocês. Olha só. A taxa ela pode ser de polícia administrativa e pode ser de utilização de serviço público útil singular. Você vai encontrar em uns livros a expressão somente taxa de polícia e taxa de utilização. Mas deixar bem claro para vocês que eu prefiro a notação de taxa de polícia administrativa porque ela reverbera atenção ao artigo 78 do CTN, tá? Que traz, inclusive, conotação ao que é o poder de polícia. Olha o que diz o artigo 78 do CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que é limitando ou disciplinando. Olha só. Limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, olha só, a higiene, a ordem, os costumes, a disciplina da produção e do mercado, no exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Eu lembro que na nossa videoaula nós tivemos aí um bloco inteiro de aula só para falar de polícia, poder de polícia, para eu poder falar de taxa de polícia, né? É muita informação, confesso. Então veja, aqui é a taxa de polícia administrativa. Sequencialmente no artigo 79 fala da taxa de serviço público, taxa de serviço público, mas não é qualquer serviço público. É um serviço público útil singular. Por quê? Porque ele deve ser específico e divisível. Aqui nós podemos citar a famosa, pessoal, taxa de coleta de lixo. Fazendo aqui um paralelo bem claro, pessoal, o serviço público útil singular, ele pode ser remunerado, primeiro, quando o Estado presta diretamente o serviço público útil singular por meio de taxas ou por meio de concessões ou permissões, ou seja, através de um contrato administrativo precedido de licitação, nós temos aqui a remuneração por meio de preço público, que vulgarmente falamos, categoricamente, de uma forma quase que sinônima, por tarifas. Bem, vimos pontualmente nas aulas que tem doutrinadores que fazem a divisão entre preço público e tarifas. Mas para a própria contabilidade pública não há distinções. Bem, o importante é que a taxa de utilização de serviço público, pessoal, ela já é ontologicamente, pessoal, remunerada, pessoal. Olha só, se for pela prestação de serviço público prestado pelo Estado, pelas taxas, se for pelos particulares, através da concessão e permissão precedida de licitação pública, pessoal, por meio de preço público. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Só para te dar um exemplo, é a questão do pedágio. Pessoal, o pedágio é um preço público, paga-se uma tarifa. E ali nós temos um serviço público útil singular. Mas não temos um chamado serviço público útil universo. Os serviços públicos útil universo, pessoal, são remunerados por meio dos impostos. Os impostos, em gerais, remuneram os serviços públicos útil universo. Por exemplo, segurança, educação, são remunerados ontologicamente por intermédio de impostos. Beleza? Em especial, atenção, impostos nominados. Imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPTU, ITBI, IVA, etc. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Então, feito isso, vamos aqui seguir nosso barco, porque muita informação está vindo. Pessoal, nós temos aqui pontualmente a competência tributária residual. É isso aí. No que tange a competência tributária residual, eu gostaria de deixar para vocês algumas anotações específicas. Primeiramente, pessoal, a competência tributária residual só pode ser exercida pela União.
E aqui faz referência pontual aos impostos residuais e, sequencialmente, o pessoal faz referência às contribuições sociais residuais ou somente contribuições residuais ou, como prefere o Supremo Tribunal Federal, outras contribuições sociais. Nesse sentido e consequência, vamos aqui ao artigo 154, inciso 1. Pessoal, no artigo 154, inciso 1, diz o seguinte: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham por fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Veja pontualmente aqui, pessoal, que nós temos uma categoria específica de imposto que é instituído por meio de lei complementar. Só instigando a tua memória, qual é o outro imposto que também é instituído por lei complementar? Você lembra? É isso aí, é o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas e os impostos residuais são impostos, pessoal, que são instituídos por meio de lei complementar. Tudo bem? Pessoal, cuidado no inciso número 2, que fala dos impostos extraordinários de guerra externa, tá? Deixo aqui o feedback aqui para vocês e vamos seguir aqui. Ainda no âmbito da competência tributária residual, nós temos, pessoal, as contribuições sociais residuais, que é a terminologia que eu prefiro, mas o STF prefere chamar de outras contribuições. Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui partir para o parágrafo 4º do artigo 195. Repito, parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição. Olha o que diz. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido e disposto no artigo 154, inciso 1. Nesse sentido, nessa consequência, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a possibilidade de, através de uma lei, mas não é lei ordinária, lei complementar, por quê? Porque o artigo 154, inciso 1, exige institua novas contribuições sociais para fazer a preservação, a manutenção, a expansão da Seguridade Social. Mais uma vez aqui, nesse caso, pessoal, é competência da União e é por meio de lei complementar. Beleza? Tranquilo? Vamos em avante, pessoal. Vamos avante. Olha só, competência tributária extraordinária. Isso aqui é tranquilo, olha só. Essa competência aqui, pessoal, está prevista no artigo 154, inciso 2. 154, inciso 2. Que diz o seguinte, olha só, a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerras externas, impostos extraordinários cumpridos ou não na sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessadas as causas de sua criação. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos os impostos extraordinários de guerras externas. Esses impostos nós vamos analisar mais profundamente em um momento apropriado, mas eu queria adiantar alguns pontos interessantes dele. Primeiramente, pessoal, a situação jurídica que dá ensejo não é somente guerra externa, mas também a sua iminência. Outro ponto de análise. É o único do artigo 154 que é instituído por meio de lei ordinária. Outro ponto de análise, pessoal, ele é uma excepcionalidade para quem entende nesse sentido. Alguns preferem falar de mitigação, né, ou atenuação. Cara, tudo para mim é a mesma coisa. Exceção, mitigação e atenuação. Eu tenho que saber um pouco de tudo, né? Até porque senão, bicho, não dá certo. Então, veja, tem doutrinador que chama de excepcionalidade, ou chama de mitigação, ou atenuação. Geralmente você vai encontrar os livros chamando de mitigação. Aqui, princípio, pessoal, há o princípio da anterioridade. Então, as IEGs, né? Alguns juristas preferem IEG, mas a maioria chama de IEGs. Por quê? Porque aqui, cara, é uma aberração de um imposto e pode ser cobrado um em cima do outro, violando competência tributária do outro. Eu posso ter uma ideia, eu posso ter um ICMS federal, só para ter uma ideia, desde que tenhamos uma guerra externa ou sua iminência. Eu já vi cair em prova a questão da não citação da iminência. Cuidado! Também na iminência de guerra externa pode ser instituído imposto extraordinário de guerra externa. E sempre lembrando que a maioria dos livros e apostilas aí preparatórias sempre usa no plural, justamente por causa dessa aberração e dessa possibilidade que a própria Constituição, louvadamente, de forma sábia, traz a previsão. Concordo com ela, deixo bem claro. Bem, nesse sentido de consequência, vamos aqui para o primeiro, olha o que diz. Vedação ao inciso 3b, ou seja, da anterioridade do exercício financeiro seguinte, ou da anterioridade ordinária, não se aplica aos impostos previstos nos artigos aqui. Olha só, olha aqui a IEG, ó. Sequencialmente, aos impostos, sequencialmente, exceção ou atenuação, como você prefere, ou mitigação, como você prefere,
Ao princípio da anterioridade, pessoal, nonagesimal, não se aplica, olha só, olha só. Opa, de novo IEG. Então, pessoal, a IEG, ela não observa em nenhum momento, anota aí, por favor, ela não observa a anterioridade nonagesimal e anterioridade do exercício financeiro seguinte. Galera, com todo respeito, desde a minha época de faculdade até hoje isso é cobrado. Não tem. Por quê? Porque o aluno negligencia, o aluno quer saber que são os impostos, que são as taxas. Ele não adentra nesse conteúdo. Eu te falo porque eu dou aula há 10 anos, cara. Já corrigi muita prova. Beleza? Então, tranquilo nesse sentido. Agora, pessoal, um ponto aqui não é difícil, mas eu vejo que muita gente cria polêmica, que é a competência tributária cumulativa. Primeiro ponto de análise, eu queria mais uma vez, reverberando as informações, gente, eu como acadêmico, como professor, respeitando os juristas anteriores a mim, eu deixei claro para vocês que impostos estaduais, mas não significa dizer que são impostos estaduais, o TCMD, IOF e PVA, não. São também, conjunção aditiva e também do Distrito Federal. Então, cuidado, cara, que a banca, ó, ela pega isso aí. Ela vai te perguntar se o ICMS é competência, olha só, cumulativa ou múltipla. E você é do Distrito Federal. E você vai dizer que não, porque é competência privativa. Privativa do Distrito Federal. Por quê? Porque tu tá vendo aqui, ó. Eu vou botar aqui bem aqui na tua frente, ó. Compete aos estados e ao DF. Tá aqui na tua frente, é só ler, meu amigo. Só tem a preguiça de ler. Então, nesse sentido, o que acontece? O que seria, portanto, a competência cumulativa múltipla? Vamos lá. O artigo 147 da Constituição diz o seguinte: competem à União, em território federal, os impostos estaduais. Então, veja aqui, pessoal. No que tange ao território federal, que nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, deixa bem claro, translúcido, que o território federal, pessoal, ele não é unidade federativa. Vamos lá de novo, não tem problema, meu amigão. Estou aqui contigo. Com o maior prazer. Olha só, pessoal, o parágrafo 2º do artigo 18 é o seguinte: os territórios federais integram a União. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União. E o artigo 33, falando de territórios, você sabe aqui, diz o seguinte: a lei disporá sobre a organização administrativa e o judiciário dos territórios. Sequencialmente, os territórios poderão ser divididos em municípios. Traduz aqui toda essa fala. Olha só. Território federal, pessoal, segundo a jurista Maria Silva Zanella de Pietro, ela deixa bem claro, que inclusive foi acompanhada por vários juristas, que é uma autarquia geográfica. Existem as institucionais, por exemplo, o INSS, mas existe também as geográficas, ou seja, são dimensões territoriais. Então, nesse sentido de consequência, os territórios federais são nítidas e típicas autarquias geográficas. E as autarquias geográficas, pessoal, no caso pontual aqui da Constituição, só autoriza que seja pertencente a quem? À União. Em razão da dimensão física do território, pessoal, o território é uma coisa grande, né, bicho? Ela pega, das vezes, o tamanho de um município. Então, em razão da particularidade da dimensão física dos territórios, ele pode ser dividido em municípios. Aí vem um lance interessante. Os territórios, eles não têm, pessoal, olha só, a autonomia que é consagrada às unidades federativas. Está lá no artigo 18. A organização política, ela não reverbera para os territórios. Olha o que diz o caput do artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, DF e municípios, todos autônomos. Então, a autonomia legislativa, a autonomia administrativa, a autonomia, inclusive, pessoal, para instituir, cobrar e arrecadar tributos, não é consagrado ao território federal. Agora veja, pessoal, olha que lance legal. Significa dizer que, mesmo assim, ele, diante da sua dimensão geográfica, ele pode ser dividido em municípios? Pode, acabamos de ver. Então, o que vai acontecer? Olha que lance legal. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais. Isso porque, pessoal, esse território federal não está dividido em municípios. Agora veja, e se tiver dividido, professor, como é que fica? Tá aqui, ó. E se o território não for dividido em municípios, o que vai acontecer? Cumulativamente os impostos municipais. Então veja, pessoal, compete à União, em território federal, os impostos estaduais. Por quê? Porque lá no território federal nós temos o quê? Municípios. Mas se tiver a sua divisão, pessoal, em municípios,
vai haver, portanto, não tiver divisão em municípios, vai haver acumulação quanto aos impostos municipais. Então vamos lá, primeira hipótese, eu tenho um território federal, e esse território federal, pessoal, ele não é dividido em municípios. O que acontece com a União? A União pode instituir impostos estaduais e impostos municipais. E os impostos federais? Ele já institui normalmente. Por força do artigo 153. Ah, sim. E o professor, e se ele for dividido em municípios? Aí, meu querido, só essa primeira parte. Se a União tiver um território federal e dividido em municípios, a União não pode cobrar o impostos municipais. Ele só pode cobrar impostos estaduais. Agora, pessoal, vamos aqui para outro lance. O Distrito Federal, pessoal, ele tem a competência privativa ordinária no que tange a instituir impostos nominados estaduais? Sim. Está lá no artigo 155. Acabamos de ver. Inclusive, eu te disse que o Distrito Federal também pode instituir seus impostos distritais. ICMS, ele pode instituir o IPVA, ele pode instituir, pessoal, o ITCMD. Mas ele cabe de forma cumulativa instituir impostos municipais. Então, repetindo, a União, pessoal, a Unidade Federativa Central, União, ela tem a possibilidade de criar territórios federais? Sim, ela pode. Ela tem essa prerrogativa, respeitada, evidentemente, aos termos da Constituição. Nesse caso pontual, pessoal, se o território federal, pessoal, ele existir, a União tem a prerrogativa de instituir o que, gente? Impostos estaduais. Mas se esse território federal não tiver dividido em municípios, ele institui também o que, gente? Impostos municipais. Agora veja, pessoal, se esse território federal não tiver, se esse território federal tiver municípios, aí a União não pode instituir o que, gente? Impostos municipais. Porque o município vai ter lá a sua Câmara Municipal e vai instituir, evidentemente, os seus impostos. A União só pode cumulativamente, pessoal, instituir impostos estaduais e municipais ao mesmo tempo se o território federal não for dividido em municípios. Porque se for divididos em municípios, aí, pessoal, ele só pode instituir os impostos estaduais. Olha o que diz o artigo 147. Compete à União em território federal os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os municipais. Ou seja, se ele não tiver, pessoal, o território federal, municípios, ele pode instituir o quê? Além dos seus impostos federais, também os estaduais e os municipais. Mas se tiver dividido em municípios o território, professor, aí é o seguinte, cara, cada município, respeitando inclusive a Lei Complementar 101, que fala da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 11, ela é obrigada a instituir os seus tributos. Está no artigo 11 da Lei Complementar 101. Olha só. Constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. Olha só. Primeiro, instituição. Segundo, previsão. E terceiro, efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Aí, meu querido, tem que instituir o município tem que instituir seus impostos municipais. Beleza? E o DF, pessoal? E o DF? O DF, ele cumulativamente institui o quê? Os impostos municipais. Tá? Porque os estaduais, por força da Constituição brasileira, eles incorporam competência já privativa do Distrito Federal. Beleza? Pessoal, o Distrito Federal não é dividido em municípios, tá? O Distrito Federal, o DF, não tem municípios. Então é isso, pessoal. Eu queria fazer esse feedback final com vocês. Agradeço muito a atenção de todos. E aí agora vamos partir para o nosso próximo bloco, que é entender como é que é feita, com base nessa sistemática de competência tributária, a repartição de receitas públicas derivadas. Muito obrigado a todos. Agradeço a Deus sobre todas as coisas. E não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais. Aliás, até daqui a pouco.